Olá, mulheres curadas por Jesus! Hoje eu vim trazer aqui uma meditação para o coração das irmãs. Hoje eu vim compartilhar algo com vocês que Deus falou muito ao meu coração e que aconteceu no ministério que eu estou indo. Eu tô aqui para, curadas querem curar. Então eu vim aqui compartilhar isso com vocês. A igreja que eu congrego, ela tem um grupo de mulheres, E tivemos um congresso, tivemos um encontro de mulheres. E o tema foi florescer. Aí a nossa missionária, a missionária Jéssica, ela, usada por Deus, movida por Deus, ela deu esse vasinho pra gente. E nesse vasinho ela mandou terra, Deu terra e deu semente de girassol. E nós, todas as mulheres, começaram a plantar a semente lá no dia, no encontro, na igreja. E no dia foi um ato tão profético, foi um ato tão lindo, maravilhoso. E as irmãs estão até mandando foto, de como que estão ficando o vasinho delas. Se der, eu vou deixar aqui para vocês a imagem das flores das irmãs. E ficou a coisa mais linda, gente. E o que Deus tem ministrado no meu coração a respeito disso? Vocês estão vendo aqui? É um spoiler do que eu vou falar. Deus, ele quer nos mover. Sheila, como assim? Anotei aqui, que chega um momento que as nossas raízes começam a crescer e Deus precisa nos mover de lugar. Deus precisa nos tirar de ambientes, Esse vasinho, a plantinha estava crescendo, só que se permanecesse aqui, ela ia morrer porque não tinha espaço para crescer. Então o que a gente fez? A gente colocou em um vaso maior. E olha como está ficando linda. Não só essa, como essa daqui também, olha. Que coisa linda de Jesus. Muitas das vezes Deus vai precisar te tirar de lugares. Para o seu chamado crescer, para o teu ministério crescer. O chamado é uma planta. O nosso chamado, ele é uma planta. E toda planta, para crescer, gera um processo. Tudo na nossa vida gera um processo e o processo dói. O processo da troca da planta daqui, desse vaso, para um vaso maior, houve um processo. Houve uma interrupção daquele crescimento, nós precisamos regar. Tudo tem um processo na nossa vida. Quando as nossas raízes começam a crescer, quando o nosso chamado começa a dar fruto, Deus precisa nos tirar daquele lugar para que nosso crescimento continue. Capítulo 5, no verso de número 4, Jesus pede barco de Pedro emprestado para ministrar, para pregar para a multidão. E terminando Jesus de falar, Jesus fala assim para Pedro. E quando acabou de falar, Jesus disse: Simão, parte ao mar alto e lançar as vossas redes. E Pedro, ele respondeu assim. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que nos falta é obediência. É obedecer aquilo que Deus tem pedido para nós. Às vezes nós não queremos trocar o pequeno com medo daquilo que Deus tem para nós. E Deus, ele tem para você algo maior. Aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você quer, não chega aos pés daquilo que Deus tem para te dar. Pedro, ele já tinha ficado ali a noite inteira, ele não tinha pescado nada. E quando Jesus fala isso, ele falou, Mas Senhor, eu fiquei aqui e nada pesquei. E o que me chama a atenção é que é o mar alto. O que é o mar alto, Sheila? É mar adentro, é águas profundas, é o oposto onde Pedro estava. Deus está chamando Pedro para sair do raso, para ir para o fundo. Deus quer mover Pedro de lugar. Deus quer mover Pedro para cumprir promessas na vida de Pedro, E todos os pescadores sabiam que durante o dia os grandes peixes ficavam no mais fundo do oceano, nas águas mais frias. E o que Jesus quis dizer para Pedro? Sair do raso. O sair do raso, pessoal, é nós agirmos a nossa fé. Sheila,
Dói agir a fé? Dói, porque a fé, eu costumo falar para as meninas que fé é você dar um passo sem saber que tem um degrau. É como uma escada. Você não sabe o próximo degrau, você só vai no ato de fé, entendeu? A fé é aquilo que você não vê, é aquilo que não está diante dos seus olhos, mas você acredita, porque você tem uma palavra. Jesus hoje está te dando uma palavra, mulher. Jesus, ele está falando para você, vai. Sai da tua zona de conforto, lança-te e eu vou te usar, eu vou cumprir promessas na tua vida, aleluia. E Deus nos mostra também aqui que quando nós obedecemos, Deus ele cumpre promessas na nossa vida. Deus está te chamando para se mover num ato de fé. Deus ele precisou me tirar de lugares, precisou remover da minha vida pessoas para hoje eu estar onde eu estou, para congregar onde eu congrego. Hoje Deus me colocou no ministério onde eu estou florescendo, onde o meu chamado está florescendo. E tudo foi um processo, tudo é um processo, até hoje está sendo um processo. Mas para a honra e glória do Senhor, o ato de obedecer, o ato de obediência está me levando a viver promessas. Né? E é o que Deus quer fazer, né? O milagre na vida de Pedro começa quando ele decide se mover. O ato de Pedro começa no momento que ele fala: Senhor, eu não pesquei nada, mas porque tu falou, aleluia, eu vou lançar a rede. Está conseguindo entender o ato de fé? Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. Se você tem uma palavra, lança e Deus cumprirá promessas na sua vida. Abraão fez a mesma coisa, pessoal. Por quê? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Mas o que Deus estava pedindo para Abraão? Deus estava pedindo 3 níveis de desapego: terra, cultura, segurança geográfica, que é a parentela, família estendida, que é o clã, a casa do teu pai, a herança, o status e a proteção. Basicamente, Deus estava pedindo para quê? Para Abraão largar a identidade dele e viver na dependência de Deus. O que é viver na dependência de Deus? É você saber que Deus está te tirando do pequeno para te colocar no grande, mas sabendo que você pode não estar vendo, mas o que Deus tem preparado para você é bem melhor. Nós trocamos momentos, nós trocamos Deus por momentos, nós trocamos promessas por momentos. Deus hoje está nos chamando para viver, para se mover, para viver no ato de fé. Quando eu trouxe para minha irmã, a minha irmã falou assim, a minha irmã fez, né? Eu ministrei para ela e para minha mãe na mesa, orei. E ela levou pro quarto dela. E quando cresceu, quando floresceu, ela falou assim: nossa, não é que o trem cresceu? Ela não acreditava que aquilo ia crescer. Mas Deus, às vezes, irmão, mesmo sem acreditar, Deus ele faz algo na nossa vida para nós vermos o quanto somos dependentes de Deus, o quanto nossa dependência precisa estar em Deus. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida é maravilhoso. Deus te chamou, mulher, para florescer. Deus te chamou para te mover. E te mover, às vezes, vai doer, mas cura, tem dores que cura. Por que eu tô falando que tem dores que cura? Porque quando nós machucamos, para sarar, às vezes nossa mãe vai lá, bota um alquinho, né, aquele remédio que arde, mas nós sabemos que aquela dor é momentânea, vai passar, vai cicatrizar e vai sarar. Então, assim, Deus ele nos chama hoje para mover e para viver o sobrenatural. Então, que você possa ser movida pelo Espírito Santo. Deixa Deus, o que Deus tem pedido para você. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um vício, às vezes é a dúvida, às vezes é o medo. Entrega, se move, sai, sabe? Deixa o raso, sai do raso, vai pro fundo, porque no fundo Jesus ele está lá. Vocês lembram da história quando os discípulos estavam numa tempestade, no barco, no mar alto, no mar revolto, e Jesus ele vem caminhando pelas águas e Pedro pensa, os discípulos pensam que era
um fantasma, né? Eles ficaram assustados e Pedro falou: Senhor, se és tu, fala para mim ter contigo. E Jesus falou: venha. Pedro, ele se moveu. Olha, que teve um momento que Pedro ele teve que sair do raso para ir para o fundo, e teve um momento que Pedro teve que sair do barco para ir para o mar. Tem momentos da nossa vida que Deus vai te falar para você sair do seu conforto e ir ter com Ele. E nessa ida de ter com Ele, nem sempre vai ser de brando, vai ser um mar brando, vai ser uma tempestade, mas Jesus estava lá. Portanto que quando Pedro ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E quando Jesus pega ele, fala assim: homem de pequena fé. Às vezes Deus pede para nós sairmos de um lugar, aleluia, que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, e esse lugar é lugar de tempestade, é deserto. Deserto é lugar de quê? Deserto é lugar de nada, pessoal. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de seca. Só que ali também Jesus está. É você entender que Deus te pede para se mover num ato de fé. O que Deus tem pedido para você, o que Deus tem falado: olha, faz isso, vai. Se Deus está falando para você pregar em algum lugar, prega. Se Deus está falando para você cantar, canta. Se Deus está falando para você largar, larga. Porque Deus, ele tem o melhor para sua vida. Amém? Como Deus tinha o melhor para a vida de Pedro, como Deus tinha o melhor para a vida de Abraão. Abraão foi o que? O pai da fé. Deus nos move para termos fé. Fé é acreditar em Jesus. Amém? Então, que fica com essa palavra, que você seja movida pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo ainda continue ministrando no seu coração, que aquilo que eu não falei, o Espírito Santo ministre em seu coração. Amém? Pai amado, Pai eterno, Deus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que assistiu o vídeo até aqui. Oh, Pai, no ato de fé, Deus, nos mova, Senhor. Nos mova, Pai, para o caminho do qual o Senhor quer que nós seguimos. Pai, nos faz, Pai, florescer, Senhor. Seja, meu Deus, a água que jorra, Senhor. Porque o Senhor é a água viva. O Senhor é a água, Pai, que nos rega. É a água que nos faz crescer. Meu Deus, cuida dessa mulher, cuida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Meu Deus, que essa pessoa venha florescer em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue ministrando no seu coração. Amém? Deus abençoe.